Cidadãos brasileiros, bom, conforme nós anunciamos, eu e Bruno Toscano, nós íamos procurar Denise Abreu, porque queremos saber a verdade, e a verdade incomoda. Denise, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Bruno? Bem, Denise. Que bom que vocês me procuraram. Eu estou sabendo que vocês fizeram agora uma entrevista com um técnico da área de aviação, que trouxe algumas novidades que até eu desconhecia e que são de extrema importância para a população brasileira entender. Eu estou falando isso, Marcelo, Bruno, e para todos vocês, porque eu tenho lido no Facebook algumas pessoas se rebelando porque há um debate para tentar entender o que aconteceu nessa tragédia em que a vida de um candidato à presidência da República foi retirada. Portanto, a gente precisa explicar para a população que é extremamente importante para que você não venha a ser a próxima vítima. E este trabalho que vocês fazem é de extrema importância para a conscientização da população. Esse nome de revoltados é muito bom, porque eu vivi estes anos todos numa revolta isolada. E agora, pelo menos, eu estou num grupo de revoltados para que a gente possa tentar levantar algumas questões e as pessoas reflitam. São questões que não serão meramente técnicas, uma vez que eu não sou uma técnica da aviação, mas que são de extrema importância para vocês entenderem os bastidores dos acidentes aéreos que nós vivemos neste país. Denise, como você mesmo falou, não é técnica a conversa com a Denise, é dentro da nossa Constituição brasileira, da política, do meio jurídico. Denise foi procuradora, né, Denise? Fui procuradora do Estado de São Paulo durante 17 anos. 17 anos. E você entrou na ANAC. Conta essa trajetória, porque eu não sabia, Denise, vou ser muito sincero, não conhecia sua história, conheci superficialmente, depois fui estudá-la e vi que estava faltando, tem alguma coisa que não está encaixando no seu processo, que o PT armou para você. E a gente aqui está buscando a verdade todos os dias, mais de 18 horas por dia na internet, com milhares de pessoas mandando e-mails, assim, então a gente quer saber a verdade, nada melhor do que você para falar. Que bom, é muito bom ter a oportunidade de falar a verdade, porque poucas pessoas querem ouvir a minha verdade, que é a verdade. É o seguinte, eu fui procuradora do Estado de São Paulo e na qualidade de procuradora trabalhei em vários governos, porque eu nunca fui filiada a partido algum. Eu nunca fui filiada ao PMDB e trabalhei no governo do Fleury como assessora jurídica direta do governador Fleury durante 4 anos. Depois fui trabalhar com o governador Mário Covas, trabalhei 8 anos, 4 deles na consultoria jurídica, chefiando a consultoria jurídica da saúde, outros 2 como chefe de gabinete da Secretaria da Saúde e depois como chefe de gabinete da Assistência e Desenvolvimento Social, acumulando com a FEBEM. Portanto, foram 8 anos de governo do PSDB e a mídia resolveu que durante 1 ano e meio de trabalho meu, como se eu não tivesse vivido antes, me carimbar como uma petista. Eu nunca fui filiada ao PT, eu jamais militei para o PT, nunca votei no PT, inclusive, mas fui convidada a integrar o governo Lula, porque o governo Lula procurava técnicos que pudessem, então, trabalhar na Casa Civil, que é onde todos os projetos afunilam, e você precisava de técnicos da área jurídica, que entendessem de decreto, medida provisória, projetos de lei, emendas, além dos outros projetos que também afunilavam na própria Casa Civil. Aí eu recebi o convite, tinha tido câncer, não sabia quantos anos eu ia viver ou não, e optei que pelo menos o mínimo que eu podia deixar como herança, como legado, já que está tão na moda essa palavra, era desenvolver os trabalhos que eu fazia voltados para o Estado de São Paulo a nível nacional e tentar melhorar a nação. Acabei indo para o governo Lula. Durante o período de 1 ano e meio, onde eu trabalhei no governo Lula, eu desenvolvi trabalhos na área do setor aéreo, cabia a mim estar encontrando algumas soluções para a Varig, que lastimavelmente nenhuma das propostas que nós apresentamos foram acolhidas. Eles optaram por colocar a Varig na lei de recuperação judicial e fali-la através disso, já que o Roberto Teixeira era um advogado contratado e, portanto, estaria voltado aos interesses do PT e próprios e não aos interesses da Varig. Período da ANAC, tá? Que você viveu. Eu vi um vídeo que me chocou muito.
Foi quando você estava sendo acusada por uma mãe que você não tinha tomado providências e que você que derrubou o avião e você foi enfática em dizer o seguinte: olha, eu era diretora jurídica, advogada, aquele que assina papel, não derruba avião. É lógico. Você entendeu? Então, quer dizer, sinceramente, o PT, a gente sabe que é uma quadrilha, isso aí não precisa dizer para ninguém que é uma quadrilha, das piores possíveis. Você peitou alguém lá dentro, né? Todos, né? Na verdade, eu acabei peitando todos do PT, porque a ANAC é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Eu fui indicada para a ANAC, e esta é a verdade dos fatos, pelo setor aéreo que tinha direito a ter uma vaga na ANAC. E eu fui indicada como a técnica porque eu tinha nada mais lógico. Era eu que tinha trabalhado as matérias de setor aéreo enquanto eu estava na Casa Civil e acabei conhecendo a todos e eles puderam então estar avaliando a minha capacidade ou não em redigir normas, em regular mercado. Essa é a minha especialidade. Você sabe que eu fui convidada para ser conselheira do CAD. Denise Abreu foi diretora da ANAC. Denise Abreu sofreu, eu vi inúmeros relatos aqui, eu fiquei 3 dias, enquanto estava de luto, a questão do Eduardo Campos, eu fiquei só estudando, vendo, para ter propriedades, para poder estar aqui e estar conversando com ela. Conversamos com o técnico, que colocamos o codinome de míssil, porque é um míssil mesmo, porque eu leigo do assunto, cidadão comum, vendo tudo o que está acontecendo, e cai avião agora do governo do PT, né, Bruno? Os caras são bem terroristas, assim. E outra, detalhe, Caixa Preta, no acidente da TAM, Caixa Preta também ficou branca, né? Então, eu quero contar esses episódios, assim, eu vou começar pela Gol. Isso. Se vocês à vontade, para a gente fazer uma cronologia aí, porque o primeiro acidente foi o da Gol. Exato. Naquele momento em que aconteceu o acidente da Gol, existiam algumas reuniões que aconteciam num sítio do Alberto Fraga, com a participação inclusive de pessoas do PSOL, como a Luciana Genro, que se reuniam com o Carlos, que era o presidente do Sindicato dos Controladores de Voo, e tentavam explicar para eles que o pleito deles de desmilitarização do setor e consequente aumento salarial deveria acontecer após um clamor da população, porque o serviço deles era essencial e é de fato, mas sem nenhum reconhecimento, porque as pessoas desconheciam, é um trabalho anônimo. E aí começaram então os atrasos de voo, com muita insuflação de que eles precisavam ter algum episódio para que a nação então passasse a valorizá-los, e coincidentemente tivemos um acidente aéreo que decorreu do fato de 2 controladores de voo não estarem no console na hora em que ocorreu o acidente, que é neste console que eles controlam 14 aeronaves. Nem o controlador, Bruno, você que é da área, nem o esquerdinha estavam presentes por mera coincidência e de repente desaparece este avião do radar. Agora tem uma coisa muito estranha nessa história, que é o fato de você ter uma aeronave pequena, como Legacy, supostamente ter cortado um pedaço do wing leg e, consequentemente, o piloto perderia, e perderia mesmo, o controle da aeronave e ela cairia. Agora a pergunta é a seguinte: foi isso que aconteceu? Eu assisti um vídeo, Bruno, eu não sei se foi na National Geographic, não sei se você chegou a assistir. Se foi o documentário do Discovery O documentário do Discovery, onde o próprio piloto, antes de ser exportado pelo ministro de Relações Exteriores do Brasil, rapidamente, quando aconteceu o acidente, ao invés de detê-los no país, acabaram exportando os 2 para os Estados Unidos para não ter risco deles darem nenhuma entrevista à imprensa. O que acontece é o seguinte: este documentário que você está me dizendo que assistiu do Discovery, claramente o piloto diz que a impressão que ele tinha é que eles tinham sido, vamos chamar de alvejados, ok? Por destroços de algum tipo de aeronave que tivesse explodido no ar. Inclusive, nesse documentário do Discovery Channel, é aos 9 minutos que o jornalista que estava dentro do avião relata, ele diz, aos 9 minutos desse vídeo, ele é explícito, ele diz: o dia estava lindo para se voar, o céu estava cavoque, né?
e nós ouvimos um tremendo bang no ar. Foi como se um outro avião tivesse explodido e eles tivessem passado pelos destroços. Aí a coerência do Legacy continuar voando, do comandante do Legacy perguntar para o copiloto: a gente bateu em alguma coisa? Até porque eles estão batendo lata com lata e ele não relata um desvio de proa, entendeu? E aí logo depois ele é instruído por um piloto de um 747. Eu desconheço alguma empresa aérea brasileira que trabalhe com cargas que opere com o 747, que instruiu os pilotos do Legacy a pousarem numa base aérea militar na Serra do Cachimbo e lá ficando o avião. Eu tenho imagens que eu vou colocar no vídeo da foto do winglet do avião cisalhado com o material, com a ponta da asa envergado para fora, ou seja, algo caiu de cima para baixo e não bateu frontalmente com ele. Até porque se tivesse batido frontalmente com ele, no momento do impacto com o profundor do Legacy, que é uma peça toda móvel, ele teria sacado a peça do Legacy pela força G, pela velocidade, entendeu? Teria saído e os dois teriam caído. Aí eu não estaria aqui te indagando e falando sobre isso daí, entendeu? Agora uma pergunta que eu deixo no ar: por que dinamitaram os destroços do Gol na Amazônia? Por que não trouxeram os destroços do Gol para o CENIPA ou para fazer uma investigação mais a fundo, mais apurada? Eu me lembro que na época o argumento usado é que alguém podia então roubar algumas das provas que eram importantíssimas para a investigação. Bulbos Parts. Pois é, só que aí eu queria relatar para vocês o seguinte: esse acidente aconteceu na sexta-feira, por volta das 18 horas, e na terça-feira da semana subsequente, o Coronel Veloso, com o avião da FAB, nós da diretoria, junto com alguns familiares que estavam muito angustiados para terem informações, sobrevoaram o local, desceram no local do próprio acidente, onde estava aberta a clareira e os destroços, e ninguém conseguiu permanecer lá mais do que 2 minutos. Tamanha a quantidade de insetos, mosquitos, abelhas que te cobrem e a falta de ar. Então eu te pergunto, como é que um lugar deste, inóspito desse jeito, pode gerar algum risco que alguém venha a roubar os destroços da aeronave? Evidente que isso também não tem muita lógica. E nós estamos aqui, Marcelo, exatamente para estimular as pessoas a raciocinarem com lógica, ao invés de engolirem as informações trazidas pela grande mídia. A grande verdade é assim. Ótimo que o Bruno já é um pouquinho mais entendido do assunto, Denise dispensa comentário e eu não entendo nada desse assunto. Só que eu entendo do assunto do ser humano, aquelas vidas que estão sendo ceifadas e a mídia está vendendo, não sabemos qual é o motivo, até sabemos, né, Bruno? Porque tudo é comprável nesse mundo. A mídia vende informações que não são verídicas. Eu que não tenho conhecimento, não caio nessa balela, nessa conversinha que bateu sem ninguém ficar sabendo, ou um controlador de repente foi tomar um cafezinho. Os dois. Aconteceu o negócio da TAM e quem é que estava peitando o PT? Era a Denise Abreu, e aí o PT tem que arrumar o bode expiatório. Isso já é prática do PT. O que está acontecendo é o seguinte: vai acontecer novos acidentes e a caixa preta ela vai se tornar branca e nós vamos ficar igual palhaços. E aí sendo manipulados como palhaços idiotas que nós estamos sendo. Infelizmente, desculpe usar esse linguajar, mas bate revolta. Porque não dá para ficar fazendo teatrinho de chegar no velório do Eduardo, por exemplo, que parecia um show pirotécnico. Dá para gravar um DVD aí, gente. Grave que vai ser... Selfie. Selfie. O Molusco, Lula, aquele choro até eu faço, Lula. É só botar o negocinho aqui, inchado você já tá de cachaça. Então, tá tudo certo. Isso foi fácil fazer.
Por isso que você foi o que mais chorou. Ficou parecendo aquelas velhas capideiras, né? Que são contratadas para ficar chorando. Exatamente, por isso você mais chorou. E detalhe, foi vaiado. Eu acho que ele chorou mais foi por causa das vaias. Porque o povo tá odiando esse vagabundo aí. Exatamente, a casa vai cair, uma hora vai. Denise, agora eu vou falar da TAM. Isso, TAM, que é o que eu gostaria de saber, que é o que taxaram que você foi a culpada. Isso eu gostaria de saber. Disseram que a pista não estava curada, que não tinha groove, que a culpa foi da pista e foi de quem liberou a pista para que aquele fatídico dia 17 de julho de 2007 acontecesse. No linguajar popular, ANAC tem alguma coisa a ver com aviação, pista, comandar? Isso aí é responsabilidade de quem? Da Infraero. Infraero. Então a ANAC não tem responsabilidade. Consequentemente, Denise Abreu, que é diretora jurídica, também não tem responsabilidade. E por que imputaram para cima de você? Então, agora vamos tentar... Vamos partir da premissa de que tudo que falaram fosse verdade. Que, e o problema é que a pista não estava curada. Muito bem. Houve a contratação de uma empreiteira para a realização da obra. Essa empreiteira entregou a obra pronta da pista principal e da secundária do aeroporto de Congonhas à Infraero, que era a contratante, porque é a administradora do aeroporto. Como você bem sabe, todas as vezes que a gente pousa em Congonhas está escrito enorme a administração da Infraero e não a administração da ANAC. Muito bem, é o administrador que contrata. Receberam um laudo, a Infraero contratou o Instituto de Polícia Científica de São Paulo antes de liberar a pista, na época do governo Serra. E o Instituto de Criminalística, que era do governo do estado de São Paulo, deu um laudo para a Infraero dizendo que podia liberar a pista. Então, quem tem que se responsabilizar pela cura ou não da pista seria a empreiteira, através desse laudo do Instituto de Polícia Científica. Muito bem. A outra argumentação. Ora, não tinha grooving. Este laudo, inclusive, diz que não há necessidade de grooving para que o atrito, o índice de atrito de uma pista esteja de acordo com as regras internacionais. Até porque o grooving são ranhuras, são canaletas que você faz para a água escoar, não para aumentar o índice de atrito de uma pista. Mais uma confusão trazida por esses jornalistas de plantão. Muito bem. Terceira argumentação. Qual era a outra? Porque são tantas, gente. Cada hora é uma história. Mas o fato é, contratada a obra pela Infraero, liberada pela Infraero, depois de receber o aval da própria torre de controle do aeroporto de Congonhas, que é de competência da FAB. As torres de controle são militarizadas. A Força Aérea Brasileira é que comanda estas torres e a ANAC não fazia parte da Força Aérea Brasileira, e sim do Estado brasileiro por ser uma agência reguladora. Então, não há argumento que se apresente com consistência para que as pessoas se convençam que algum diretor da ANAC, muito menos quem trabalha com contratos e papéis, pudesse ter responsabilidade por um acidente que ocorre fisicamente e não através de deduções contratuais. Esse é o primeiro aspecto. Agora, a tua pergunta vai muito além disso. Eu ouvi de vocês um relato do técnico e posso lhes assegurar que, lastimavelmente, nenhuma das investigações, seja do CENIPA, seja aqui do Instituto de Polícia Técnica, da Polícia Federal, da Polícia Civil, de organismos internacionais, são várias perícias, aliás, todas disseram que eu não tenho responsabilidade alguma. De qualquer maneira, todas estas perícias nunca adentraram na questão da manutenção da aeronave. Eles nunca verificaram que o Airbus, por ser uma aeronave automatizada, toda computadorizada, o que liga estas peças, vamos dizer, especificamente do reverso, que também é outra história, que o reverso está alpinado, não está alpinado, cada hora é uma coisa. Mas enfim, vamos falar do reverso. O reverso, ele se comunica com o computador, que é quem pensa pelo avião,
através de uma haste, foi o que eu entendi do que o técnico disse. Esta haste, ela é linkada à aeronave através de um, como é que chama o negócio? Capilho, vamos dizer que fosse um parafuso. E isto é que estava com problema, estava solta, frouxa, portanto, a comunicação entre tanto que a indicação... o joystick do reverso e o próprio computador, que então iria entender o que aquele joystick estava dizendo para ele, não tinha comunicação. Isso é mais ou menos como a gente usa a internet. Vocês estão me assistindo pela internet. Vocês estão agora num sistema computadorizado. Se cair o sistema da sua casa, você ficará 1 minuto fora do ar e depois voltará. Ocorre que em aviação não dá para ficar uma fração de segundo fora do ar, porque você sofre um acidente. Tanto que o piloto tem a indicação no painel de que está sem o speed brake. O speed brake não funcionou. O trem de pouso, que é linkado ao speed brake com o auto brakes, também não entrou. Na análise da caixa preta que fizeram depois, foi constatado que os pilotos pisaram no pedal com força máxima para tentar frear o avião e ficaram sem freio. É lógico. Ou seja, alguma coisa no avião falhou. Sem dúvida. Auto brakes, speed brakes e somou com o reverso. Então o avião só desacelerou até 108 nós. Quando ele tentou arremeter, ele não conseguiu parar. E quando a gente vê o avião adernando para a esquerda, é porque a turbina da direita está entrando primeiro, que a turbina da esquerda que está colapsada, e empurra o avião triciclo, porque o avião triciclo ele não roda cavalo de pau. Quem roda cavalo de pau é o avião convencional. Então a gente vê o avião saindo da pista, indo na direção do hangar de cargas da TAM, por causa deste fator, que aí um dos comandantes diz, vira, e não consegue botar o avião na proa, entendeu? Foi isso daí que ocasionou. E aí eles colocaram a culpa em quem? No comandante. Aí eu pergunto, o comandante estava descansado? Mas aí eles desistiram do comandante. O fato é o seguinte, aí vem a resposta da tua pergunta. Neste avião, eu voei nele, no próprio avião que explodiu, eu não sei se vocês sabem. Eu vim de Brasília para São Paulo, junto com 15 funcionários da ANAC e diretores da ANAC para uma reunião de diretoria no aeroporto de Congonhas no dia 17 de julho. E eu pousei lá comprovadamente, eu tenho o ticket da passagem juntado nos autos. Muito bem, nós pousamos ali ao meio-dia com muita chuva, porque a verdade também é essa. Sabe quanto chovia em São Paulo às 6 horas da tarde, quando ocorreu o acidente? 0,6 milímetro de lâmina d'água. É quase nada, é chuvisco. Na hora que eu pousei, chovia torrencialmente. Na mesma aeronave, com o mesmo reverso pinado, evidentemente nós não sabíamos, com o mesmo reverso pinado, porém com outra tripulação. E aí começou então todas as indagações a respeito da tripulação. Houve uma falha da TAM em relação à nova tripulação que assumiu em Porto Alegre? Sem dúvida alguma, eram 2 comandantes. Não se tem 2 caciques dando ordem no mesmo terreiro, porque daí não há ninguém mandando. Isso é regra da aviação. Você tem um comandante e um copiloto que não é o comandante. A voz final é de um comandante. Quando você tem 2, é óbvio que numa fração de segundos, eles começam a discutir qual é a melhor alternativa, diferentemente do copiloto, que é obrigado a seguir ordem. Muito bem. Então, eles mudam a tripulação com esses 2 comandantes, ali em Porto Alegre. Tem um momento lá de colocar o combustível, e a nossa pergunta é, embarcaria naquela aeronave todo o time de futebol do Grêmio, que não se sabe por quê, foi colocado em outro voo. Porém, o Júlio Redecker estava neste voo e ele era, sem dúvida nenhuma, um grande denunciante naquele momento das questões que envolviam mensalão, semanão, mensalinho, deem o apelido que quiser. Corrupção é a palavra correta. Muito bem. E ele, naquelas denúncias, vinha sofrendo há mais de 15 dias algumas ameaças de vida, de morte. E
embarca naquele avião. Tudo bem, embarca naquele avião, mas embarcaram também mais 190 passageiros, isso não teria problema algum. Ocorre que quando há o acidente, e esse é o nosso questionamento até hoje, o Marco Aurélio Garcia, e eu não posso acreditar que ele tenha ficado feliz com a morte de 199 pessoas. Não é possível que a crueldade chegue a este ponto. Ele e o assessor dele, comemorando. Comemoram fervorosamente a queda de um avião com morte de 199 pessoas. Muito bem. Isto foi um escândalo nacional. Havia clamor para pedido de impeachment. Não for o senhor Fernando Henrique Cardoso, aquele de sempre, ter feito grande favor nacional, de ao invés de estimular a oposição a entrar com impeachment, ir lá bater um papinho com o Lula e achar uma alternativa que era a mudança do ministro da Defesa com a indicação do Nelson Jobim no lugar do Valdir Pires. Muito bem. Por que o Marco Aurélio comemorou? Aí tinham várias especulações, inclusive eu. Imagina, bom, ele está comemorando a TAM, tendo explodido um avião, porque daí ela vai perder credibilidade no mercado, isso abre espaço para a empresa do Roberto Teixeira e deles, a tal da Varig, crescer, porque eles tinham feito todo aquele movimento de vende Varig para chinês, depois revende para Gol por trilhões, milhões de dólares, e aqui foi baratíssimo, e ninguém entendia que operação exitosa era aquela que a Gol estava fazendo. Mas de qualquer maneira, podia ser uma comemoração que dissesse respeito a um mero interesse econômico, porque eles é muito costumeiro isso. Ocorre que o Júlio Redecker estava lá dentro. E a grande pergunta é, não era a morte do Júlio Redecker que se comemorava? Isso nós não saberemos nunca. Mas as coisas da aviação vão ficando cada vez mais estranhas. E se você quiser cometer um crime perfeito, eu não estou aqui afirmando que tenha parecer ocorrido. um acidente, né? Faça sempre parecer um acidente. Veja quantos acidentes acontecem Até... em campanhas eleitorais onde as pessoas morrem. Elas caem de barreiras, elas sofrem acidentes, é uma coisa inacreditável. Um número de, vamos chamar de ativistas ou militantes que morrem durante as campanhas eleitorais. Sempre em acidentes. E aí vira um crime perfeito. Então, é óbvio que nós temos uma grande indagação com relação ao que aconteceu no acidente da TAM. Já se sabe que não foi problema da pista. Já se sabe que não foi exclusivamente o reverso, mas a comunicação que esse reverso deveria trazer para o computador. Até porque são 3 computadores interligados ali, né? Um raciocina de um jeito até chegar no mínimo múltiplo comum e fazer a aeronave parar. Exatamente. Ou arremeter. E aí, Bruno, Marcelo, imaginem vocês, para que depois não digam que eu estou fugindo da raia, que ficou faltando o aspecto processual junto à desembargadora Cecília Marcondes. E ela aparece, então, no cenário, depois de que não tinha mais como dizer que eu era culpada pelo acidente, como a enganada por um processo judicial que teria, segundo ela, a função de fechar o aeroporto de Congonhas. Não é verdade. A inicial do processo era muito clara. Era o fechamento das pistas do aeroporto de Congonhas até que as obras fossem realizadas. Muito bem. No desenrolar desse processo, as obras foram realizadas. No mês de maio, o próprio Ministério Público Federal pediu a extinção do processo, porque fez um termo de ajustamento de conduta com os 5 diretores da ANAC e com o presidente da Infraero, mas ele nem tratou das obras nesse termo de ajustamento de conduta. O que se tratou foram das garantias e direitos dos consumidores que estavam nos aeroportos por conta de atraso de voo. Então, eles férias, tudo mais. Isso. Aí eles teriam direito, então, à alimentação, dependendo do tempo de horas de atraso, ao hotel, atraslado. Era isso que se discutia. Isso discutido, que é matéria de direito do consumidor, é o próprio Ministério Público Federal pediu a extinção do processo, no mês de maio. Bom, dia 29 de junho acaba a tal da obra, a Infraero faz uma inspeção, dita sabe por quem? Pelo presidente da Infraero, e sabe aonde? Neste tal famigerado processo que ainda não foi julgado em relação a mim. Eu coloquei-o como testemunha, e ele como testemunha, com muita verdade, com muita honestidade, diz ao juiz, olha, eu não estou entendendo, por que é que vocês estão cogitando de que coubesse a Denise Abreu a liberação da pista. Quem liberou a pista fui eu, presidente da Infraero, com o laudo do IPC.
Portanto, não há mais o que se discutir. O próprio presidente da Infraero declara nos autos que a abertura da pista não incumbia a ANAC, que não fui eu que realizei e que foi realizada por ele. Neste quadro inteiro, qual era o interesse, então, de escolher... Bom, escolher um bode expiatório tinha que escolher mesmo, que era um clamor nacional pelo impeachment do Lula. Quem poderia ser, então, este bode expiatório? Bom, ou a Infraero, que é um órgão de Estado e que estava sendo investigada por superfaturamento de todas as obras realizadas pelas empreiteiras deste país, as grandes, essas todas que vocês conhecem, que financiam, e que financiam as campanhas, né? Então, era isso que se investigava. Para tirar o foco das empreiteiras, plantou-se, então, uma calúnia em relação à minha pessoa para eu ser convocada no Senado, através do próprio brigadeiro J. Carlos, que agora resolve se redimir e falar a verdade. Porque o tempo passou, porque ele também foi exonerado, ele estava ali tentando se segurar no cargo e valia tudo, então. Fritar, seja lá quem fosse, pela manutenção do cargo. Alguém tem que pagar o pato, né? Na hora que ele perdeu o cargo, ele resolveu falar a verdade. Mas aí, você sabe que Maria já tinha ido. Porque Inês é morta, né? Inês é morta. Na verdade, você destruiu uma reputação de uma seriedade absoluta. É muito pior do que essa choradeira da Dilma de ter apanhado 22 dias em tortura no doicode. Eu estou há 7 anos vivendo a pior tortura que um ser humano pode sofrer, que é a tortura psicológica. Tortura psicológica por mentirem e me caluniarem diariamente, tentando convencer o Poder Judiciário de algo que não tem como convencer, Marcelo. É uma questão de lógica. Imagine você sentado aqui e do lado de fora, ali na rua, você tivesse um motorista que atropelasse alguém e alguém morresse aí, a culpa é tua. A culpa penal é tua. É você que passa a ser responsabilizado. É evidente que isso não existe no sistema jurídico nacional, nem internacional. Aí eu te pergunto, quantas vezes tu foste chamada perante a justiça? Olha, você acredita que rolou um inquérito na Polícia Federal, onde eu nunca fui ouvida, mas o delegado pediu o arquivamento do inquérito em relação à minha pessoa. Ele disse que não tem nexo de causalidade entre ela e o acidente. Porém, o promotor resolveu oferecer a denúncia. E assim o fez e começou o tal do processo. Nunca fui ouvida nesse tal procedimento especial do Ministério Público e tive uma única oportunidade, que foi no meu depoimento, no interrogatório do processo que aconteceu no ano passado, e a gente está aguardando a decisão judicial agora. Eu fui ouvida só esta vez, em juízo, com muita ética pelo juiz, não vou negar a vocês, o juiz está muito preparado, ele foi tirar brevet, ele foi fazer cursos no CENIPA, graças a Deus, ainda existem jovens nesse país que querem entender de fato o que está acontecendo num determinado processo. Nós estamos aguardando então a decisão judicial dele, porque essa foi a única vez que eu fui ouvida. E se vocês assistirem, porque eu tenho comigo, na medida em que o juiz disponibilizou, todos os interrogatórios das testemunhas, inclusive o meu, e eu posso usá-lo ou não, eu, em respeito ao próprio Poder Judiciário, ainda não mandei para a internet nem para a mídia o meu depoimento. Mas a hora que vocês escutarem meu depoimento, vocês vão perceber que eu fui escutada uma única vez ao longo de 7 anos, e as perguntas foram muito para saber o meu currículo, o que eu fazia na ANAC, mas nada que induzisse qualquer relação entre a minha pessoa e o acidente aéreo. Isso está prestes a ser revelado e nós estamos aqui com muita segurança e tranquilidade, aguardando essa decisão judicial. Pois foi o segundo acidente estranhíssimo, com interesses muito escusos na morte de alguns dos passageiros. Com a comemoração do Marco Aurélio. Com a comemoração do Marco Aurélio Garcia. Junto com o seu assessor, e dá para a gente ler o que ele disse. Um gesto do assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, ontem à noite, provocou indignação entre políticos e parentes das vítimas do acidente da TAM. Hoje, ele voltou a dar explicações sobre o caso. A imagem é do assessor especial da Presidência, Marco Aurélio Garcia, e de um funcionário assistindo ao Jornal Nacional de ontem. A notícia da possibilidade de ter havido problema mecânico no avião da TAM foi recebida com esta reação de Marco Aurélio.
e outros gestos obscenos. Ao dar explicações, ele partiu para o ataque. A minha indignação frente a uma determinada versão que se quis passar para a opinião pública, que acreditava ao governo a responsabilidade de um acontecimento dramático. É uma reação privada que qualquer pessoa de bom senso teria nesse momento. No meio político, houve cobranças duras. Olha, foi uma das cenas mais dantescas, mais cruéis que eu já vi. A nação inteira chorando, o PAN ia parando para chorar, e no palácio festejando, o cara levantando as mãos. A culpa não é do governo, a culpa é do governo. Claro que é do governo. Agora, mesmo que não fosse do governo, comemorar é uma bofetada no povo brasileiro. Comemorar daquela maneira uma possível melhora da imagem do governo foi um escárnio, a dor dos atingidos pela tragédia. O vice-presidente da República defendeu Marco Aurélio. Nenhum de nós está livre de uma infelicidade qualquer. O relator da CPI da crise aérea, que é do PT, cobrou um pedido de desculpas. Pediu desculpas, né, à sociedade, pediu desculpas à população, pediu desculpas àqueles que se sentiram atingidos com este ato. Em nota, Marco Aurélio Garcia disse hoje que o gesto dele representou repúdio àqueles que trataram sordidamente de aproveitar a comoção que o país vive para insistir na postura partidária de oposição sistemática a um governo 2 vezes eleito pela imensa maioria do povo brasileiro. E só pediu desculpas aos que possam, ainda assim, sentir-se atingidos por minha atitude. Esse episódio provocou constrangimento aqui no Palácio do Planalto e levou a Comissão de Ética Pública do Governo a anunciar que vai analisar o caso na próxima reunião marcada para o dia 30. Parentes de vítimas do acidente com o avião da TAM estão indignados. Isso é um descaso com a gente e estamos indignados. Já não bastasse toda a dor que a gente tem tido, ter que passar por isso agora. Foi isso que ele falou. Isso mesmo, vocês entenderam aí. Muito bem. Agora nós vamos chegar no Eduardo. Só para deixar assim, fazer um breve relato. Marco Aurélio Garcia é assessor especial de assuntos internacionais da Presidência da República. Desde a época do Lula até a época da Dilma. A terrorista Dilma, assaltante de banco. No vídeo que ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional, da Rede Globo, que eles deixaram vazar, ele aparece com as mãos trêmulas na hora que ele vai arrumar o óculos, dizendo que pegaram minhas imagens à revelia. O PT, a quadrilha do PT, eles têm o dom de fazer isso, de enganar as pessoas. Isso é fato, tá? Eles quiseram poder de qualquer jeito. Nítido que FHC vai sentar com o Lula para tentar ameaçá-lo de impeachmentá-lo, sendo que dentro do próprio Revoltados Online, a primeira ação que saiu de impeachment do Lula saiu do Revoltados Online, de uma pessoa que eu não vou citar o nome porque é administradora e eu não peguei autorização com ela, mas saiu dali. Então a FHC senta para fazer seus conchavos, sendo que esse Marco Aurélio já vem até agora só fazendo esses atos aí, porque qualquer pessoa em sã consciência, preste atenção, em sã consciência jamais vai ficar comemorando uma tragédia de mais de 200 vidas ceifadas, ou 199. Então, já vamos ver... Pode englobar 200 pessoas, porque a minha amiga que morreu estava grávida. Eu não sei se contaram com o filho que estava na barriga. Nós até bebês, tá? E nós ficamos engolindo essas conversinhas furadas de acidentes que acontecem do nada, e caixa preta que fica branca, e ninguém sabe o que aconteceu, sendo que quando nós já fizemos aí, por isso que eu chamei o Bruno, e eu quis pegar esse técnico para entender, porque eu sou leigo no assunto, como é que você se desliga o negócio, como é que você faz. Eu estou cansado de ser manipulado por Globo, por SBT, por essas televisões, que só vendem a mensagem que o governo quer, porque o governo é que paga. Aqui não, aqui a gente está falando a verdade, a gente quer buscar a verdade e pelo menos mostrar para vocês não serem mais manipulados. Denise, me diga uma coisa, passou-se isso, toda essa situação, como que você está hoje? Por que pegaram Denise Abreu para bode expiatório?
Essa é a minha pergunta-chave, porque você peitava o pessoal, a Dilma diretamente, o Lula que te chamou, como que era o peitar assim do dia a dia, rapidamente? Já que você afirmou, Denise Abreu afirmou, que nunca foi do PT. Então, ela foi convidada porque ela deve ter um currículo maravilhoso, juridicamente, e eles precisavam disso. E não se vendeu, detalhe, não se vendeu, porque tem bastante advogados aí, inclusive Márcio Tomás Bastos, Greenhalgh, esses caras são fenomenais, a cabeça é fenomenal, só que se venderam. Então aí fica difícil você dar credibilidade para essas pessoas. O Greenhalgh ganhou 2,2 bilhões só com indenizações da época do regime militar, com as vítimas, os santinhos. A gente vê que acaba saindo sempre no final de tudo, para resumir a conversa, na corrupção, dinheiro e poder. É o que derruba uma nação. Olha, Marcelo, quando eu entrei na ANAC, dia 20 de março de 2006, eu estava ingressando num órgão de Estado, com mandato delegado pelo Senado Federal. De lá, eu só poderia sair por dois motivos. Ou renúncia, ou o meu impeachment. Num processo de impeachment igualzinho é feito com deputado federal, é mandato. Muito bem. Quando eu entro na ANAC, estou num órgão de Estado para regular o mercado, eu acabo recebendo ordem da própria Dilma Rousseff com relação ao caso Varig, porque como eu tinha trabalhado o caso Varig na Casa Civil, o presidente da ANAC, em reunião de diretoria, coloca em votação e eu sou eleita a relatora do caso Varig. Era isso que se discutia em 2006. Era o caso Varig, onde o Roberto Teixeira era o advogado, que acaba se aliando com a Justiça do Rio de Janeiro, o juiz carioca Luiz Roberto Ayubi, e tocando o tal do processo de recuperação judicial, que não recuperou nada, tanto que o próprio juiz decretou a falência da própria Varig e nós anunciávamos isso. Além disso, eu defendia, neste caso, o respeito à limitação legal de 20% de capital estrangeiro nas empresas aéreas. Então eu expedi 2 ofícios para checar se aquela dinheirama que vinha lá do Lepchan, o chinês do Roberto Teixeira, era uma dinheirama oficial que tivesse entrado pelo Banco Central e se os 3 sócios brasileiros laranja tinham ou não 70 milhões, conforme eles haviam assinado e afirmado que tinham para aportar na compra do primeiro leilão da Varig. E eles não queriam mandar o imposto de renda. E também não queriam nos apresentar a entrada do dinheiro pelo Banco Central. E aí tudo começou a ficar muito nebuloso. E o Roberto Teixeira, que tem uma filha chamada Valesca, acaba indo à minha sala no Rio de Janeiro e me fazendo uma cobrança enorme. A Valesca dizia que ela era afilhada do Lula, que era um absurdo eu ter expedido aqueles ofícios, e eu ainda disse para ela, entra com mandado de segurança contra mim, porque eu vou manter os ofícios, e deve ser muito bom ser afilhada do presidente da República, mas não numa sala de uma autoridade. Se você puder, retire-se da minha sala, porque eu preciso dar continuidade ao meu trabalho. De fato, ela entrou com mandado de segurança, que perdeu, e, além de tudo, eles começaram a fazer uma pressão enorme em cima de mim para eu liberar o caso Varig, que era impraticável fazer da maneira como o próprio governo queria, porque era uma série de ilegalidades. Eu tenho até uma pergunta para te fazer, Denise, com relação à venda da Varig, né? E aí eu virei persona não grata. Com relação à venda da Varig, a TAM fez uma oferta de 1,2 bilhões. Isso. E ela foi vendida para a Gol por 350, um pouco mais de 350 milhões. Isso. Como é que a gente pode entender essa lógica e explicar isso daí? Olha, eu vou te dizer uma coisa, não dá para entender. Porque capitalismo não é uma ideologia, é inerente ao ser humano. O ser humano é capitalista, de qualquer maneira, nem que seja para ele plantar e com aquele produto que tem valor, sim, ingerir o próprio produto. Ele está mexendo com o capital. Eu não consigo entender como um empresário capitalista que receba uma oferta de 1 bi 200, recuse para vender o mesmo produto por 1/3 do preço ofertado. Este é mais um mistério. Então eu pergunto para você que está assistindo, você
não sei a sua escolaridade, tá? Você venderia por 1 bi ou venderia por 350 mil? Isso parece ser uma... 1 bi ou 350 milhões? Será? Isso parece ser uma prática comum, né? Porque outro dia eu entrevistei um empresário do setor petroquímico, no qual o governo expropriou as empresas, passando por 175 milhões, o controle majoritário da empresa para o grupo Braskem, que é da Odebrecht, entendeu? Criando um monopólio da indústria petroquímica no Brasil, entendeu? Pode procurar Lama na Petrobras e assista o vídeo que está no YouTube. Vocês vão entender como isso daí é praxe do governo. Eles compram por um preço pequeno e fazem uma transação lá fora envolvendo bilhões de reais, porque hoje em dia a corrupção não se fala mais em milhões, hoje em dia é em bilhões e trilhões, entendeu? E aí eles partilham aqueles bilhões lá fora, e aí a gente pode começar a entender um pouco mais como é que funciona a prática desse governo. Você que está assistindo... O script é sempre o mesmo. Você que está assistindo, não esqueça de mandar a resposta que o Bruno vai ler, a Denise vai ler, vamos todos ler a sua resposta. O que você faria? Venderia por 1 bi ou 350 milhões? O cara vendeu por 350 milhões. Então, eu acabei virando persona não grata. E, na verdade, eu não era uma pedra no sapato do governo. Eu virei um iceberg no sapato de todos eles. E as relações foram ficando cada vez mais difíceis, fora todo o estresse de você ter que administrar, não o setor aéreo nem o mercado, mas a maior crise de aviação civil do Brasil. É completamente diferente. A gente era meio que um corpo de bombeiro. Tinha que apagar incêndio a cada milésimo de segundo de um incêndio na aviação. Com querosene, né? Exatamente. Vamos fazer O PT veio para dar o PT no país, porque até agora eu estou esperando e aí, os 800... só para concluir a tua pergunta... Os 800 aeroportos que a Dilma disse que ia construir. Aí a dedução é de você, é tua, Bruno, e de vocês que nos escutam. Eu sou uma pessoa, dizem assim, articulada. E, portanto, não tenho dificuldade de usar a verdade para explicar todas as perguntas que me fazem. A mídia nem gosta muito disso, você tem resposta para tudo. Mas o fato é que eu raciocino e eu tenho resposta para tudo. Eu venho de uma outra era. Eu não sou uma estudante de hoje em dia que é um ignorante funcional. Eu não. Eu venho de uma outra época, onde as escolas ensinavam a raciocinar, ensinavam a ter lógica, o que facilita muito quando você está num debate ao vivo, sem nenhuma pergunta combinada, para poder trazer as respostas. Isso dá uma certa desafiada no script do próprio jornalista. De qualquer maneira, por ter esta minha forma, por ser uma pessoa da verdade, por saber que tem gente que para me escutar. E porque eu fui testemunha de N situações dentro do governo Lula. É evidente que o fato de eu ter sido testemunha gera temor do que eu vá dizer. Portanto, é melhor desqualificar esta pessoa para que quando ela venha a público trazer as verdades, revelar o que toda a sociedade brasileira tem o direito de escutar e saber. Quando eu faço isso, as pessoas acabam temendo. Então é muito mais fácil destruir a reputação para que ninguém acredite nas revelações que a gente vem a trazer. É por isso que eu fui escolhida o bode expiatório de plantão. Bom, gente, é assim, eu acho que temos muitos assuntos para tratar com a Denise, e não vai ser somente agora nesse bate-papo. Vamos ter que voltar aqui novamente. Vai ser obrigado, não vai ter jeito, vai assumir o compromisso. Duro é achar o Bruno toscando por aí, mas tudo bem. Denise, para finalizar, você é uma coisa que eu vi na mídia, como eu te disse, eu não te conhecia. Você saiu uma pré-candidata pela internet, que é o nosso canal de comunicação, onde nós nos comunicamos, à presidência da República. E do nada... eu estava esperando também a candidatura do Jair Bolsonaro pelo aquele partido PP, Partido dos Pilantras, isso aí. E aí nada, bloquearam também, bloquearam você também. Você tem uma explicação para isso? O que aconteceu? Nós não fomos os únicos, mas vamos ficar aqui entre Jair Bolsonaro e Denise Abreu.
No caso do Bolsonaro, o PP resistiu a lançar candidatura própria, se aliou, como sempre foi, ao próprio PT, e ele acabou não tendo a oportunidade de se colocar diante da nação como um presidenciável. Pessoa escolhida pelos cidadãos brasileiros no primeiro turno, como né? o candidato à presidência da República. Mas o Bolsonaro é um cara que tem absoluta clareza das suas posições, defende com muita propriedade tudo que nós defendemos também, que são os valores conservadores da sociedade, os valores conservadores da família, a retirada da esquerda do poder, a retirada de toda ideologia de esquerda das escolas e das universidades, para que a gente passe a ter de novo jovens bem preparados para terem as suas reflexões ilógicas e conclusões, e por tudo isso ele foi eliminado pelo sistema político brasileiro. Com a ajuda da mídia, que não mostra o que tem que ser mostrado. Quando ele abre a boca e fala que tem que ir para a mídia vai e pega uma agressão que ele fez, ou que instigaram ele a fazer, ou que uma senadora deu um tapa na cabeça dele e ele revidou. Entendeu? Mas só vou mostrar esse lado do cara. Isso foi o Bolsonaro. Com relação a mim, o que aconteceu foi o seguinte: eu entrei num partido de 2 anos e achei que era a melhor opção, porque era um partido que não tinha vícios dos partidos antigos. Então eles não tinham participado ainda, o PEN ainda não tinha participado de nenhuma eleição, seria a primeira, e desde o começo, no canto da sereia, o presidente do PEN, até para me atrair para o partido, porque teria um nome com uma certa facilidade de explanação, mulher, de entrada na mídia, mulher, enfim. E aí ele me atrai para o partido, e todos os filiados, o que é pior, assegurando que o PEN vinha com candidatura própria, fosse ela qual fosse. Na reta final, e eu era a pré-candidata, já tinha sido pesquisada pelos institutos de pesquisa, inclusive nas redes sociais. Eu não sei se vocês fizeram também uma pesquisa no Revoltados. O Revoltados Online fez uma pesquisa, teve 500 mil de votos. O Facebook me bloqueou. O Jair Bolsonaro ficou em primeiro, disparadamente, você em segundo e Dilma em terceiro. Isso foi a votação que nós fizemos na nossa parte. Inclusive eu estou há 60 dias bloqueado pelo Facebook. Outro detalhe, fora o boicote, nós temos 25 milhões de visualizações semanais no Revoltados Online. O Bruno era administrador, mas a gente é amigo ainda, então o meu perfil do Facebook principal passa 7 meses censurado e 5 meses capengando liberado. Eu estou há 1 ano e meio bloqueado. A gente já. não consegue. Se for somar tudo, é 1 ano e meio. Agora eu peguei uma suspensão de mais 30 dias. Em menos de 72 horas... Censuraram o nosso YouTube, censuraram o nosso blog, censuraram a nossa página na internet, censuraram os perfis, mas nós não vamos nos calar. Nós, como diz, qual que é o slogan da frase lá do Eduardo Campos? Não vamos desistir do Brasil, nós vamos endireitar o Brasil, porque tá complicado, tá difícil, e mais complicado ainda, esses caras, eles são sanguinários. Eu vou dar um recadinho, aproveitando a oportunidade que eu estou vendo aqui, porque não teve presidência, mas você está vindo a candidata... Então, aí acabou que, deixa eu só contar a minha parte, que eu falei muito do Bolsonaro e não falei da Denise Abreu. Tá. Eu, então, era a pré-candidata, já tinha sido pesquisada, inclusive por vocês e por outros veículos aí que também tinham feito pesquisa. Nas pesquisas oficiais, que são dos institutos, eu já estava empatada com o Everaldo, com 2,2 no mês de maio, o que significa dizer quase 3 milhões de intenção de votos nesse país só pelas redes sociais, porque eu não fiz campanha presencial, porque eu não tinha apoio do partido, porque eu não tinha dinheiro, meu amigo, porque se eu tivesse roubado enquanto eu estava no governo, hoje eu tinha o tal do Caixa 2, que todos eles fazem para poder se lançar candidatos à presidência da República ou a qualquer coisa. E, portanto, com essa subida repentina para o sistema político que já está desenhado, qual é o sistema político desenhado? É um revezamento entre o PSDB e o PT, e o PMDB se acertando com o PSDB e com o PT, porque não precisa participar do revezamento desde que tenha
grande parte do governo nas suas mãos. Desde que tenha a presidência do Senado e a da Câmara. Isto é o sistema político brasileiro. E neste quadro todo, aparecer liderança nova é um grande problema, porque mexe no tabuleiro de xadrez que eles já tinham, então, acertado como seria o jogo eleitoral. E, para tanto, precisavam retirar a minha candidatura e, lastimavelmente, o PEN acaba se coligando ao PSDB. Eu ainda acho, vou aqui publicamente dizer, que o Aécio foi enganado. Este acordo não foi feito diretamente com ele, foi feito com o PSDB de São Paulo. Ele não conhece profundamente o PSDB de São Paulo. E as alianças que sempre existiram ali, Fernando Henrique, Serra, Lula, é todo mundo amigo. Todo mundo muito amigo. A Luísa, outro dia, deu uma entrevista em que ele também disse que ele era muito amigo deste pessoal. E nesta história inteira, o Aécio cai na cilada e faz a coligação com o PEN. Veja o que é a vida. Desenharam um jogo de xadrez e montaram o tabuleiro. Não contavam apenas que alguém, e não se sabe ainda quem, nem como, mexeria neste tabuleiro com uma tragédia, um acidente aéreo e a morte de um candidato à presidência da República que redesenha completamente o destino dessas eleições, ao ponto do Datafolha, minha gente. Acabei de ler o Datafolha. O Datafolha traz Marina com 21 e Aécio com 20. Quer dizer, lastimável, porque se eu ainda fosse candidata à presidência da República, eu estaria sentada nos debates e certamente poderia indagar as duas mulheres que lá estarão, porque nenhum homem vai poder fazer isso com a veemência que outra mulher pode fazer. Vocês sabem que isso tira votos, só não tira se for confronto de mulher com mulher. E isso, direta ou indiretamente, acabaria ou beneficiando a mim mesma, se conseguisse chegar ao segundo turno, ou certamente ao Aécio Neves. E agora, Aécio, como é que a situação fica? Nós não podemos ter duas pessoas comunistas no segundo turno deste país. O nosso destino está traçado. Nós estamos migrando rapidamente depois das eleições para sermos Cuba 2. Uma Detalhe, Kubanacan, né? só detalhe que ela falou duas pessoas comunistas e agora eu vou indagar, e como cidadão que votou nesse cara, e foi o primeiro senador que eu discuti na internet, que a mulher dele teve coragem, decência e moralidade de me ligar e me pedir desculpas, que foi esse Aloysio, que é o vice do Aécio. Aloysio Nunes. Aloysio Nunes. Esse cara é pior que a Dilma. Ele é comunista, esse eu não vou citar o nome, porque daí eu já começo a empolgar e já bate minha revolta aqui. Você entendeu? Então, Aécio Neves, se você quer, seu slogan não é Muda Brasil, então muda seu vice. Começa pelo seu vice, que você já começou errado, tá? Não venha contabilizar que ele teve não sei quantos lá no Senado, porque eu fui um enganado também. E eu vou mostrar aqui, eu tenho tudo registrado, graças a Deus, para mostrar que foi o primeiro senador que eu discuti, que eu fui indagá-lo, que eu votei nele, e ele me maltratou, me desrespeitou. Foi por isso que, por isso muitas das vezes eu e o Bruno e outros administradores sentavam o cacete nesses caras, porque eles não merecem a nossa moralidade e decência. Fica parecendo que existe um acordo velado de não agressão mútua entre os partidos. Que o que eles fazem tudo é mise-en-scène, para o povo brasileiro se enganar, se entreter, porque o povo gosta de se iludir. Doutor Ives Gandra Martins, entendeu? eu indaguei ele nenhuma entrevista que eu estava com ele, que é o nosso guru no Revoltados Online. E ele Vocês estão bem de guru, eu estou querendo esse guru também para mim, hein? E ele disse o seguinte: o PMDB é o único partido que segue sua ideologia, sempre no poder. Dane-se quem está lá, se vai destruir o Brasil ou não, é sempre no poder. Para quê? Para ficar mamando? Sou eu que pago 193 milhões, 200 milhões de brasileiros estão pagando impostos para meia dúzia de família ficar mamando? Basta ver quantos anos tem o Sarney de vida pública. Enquanto nós, trabalhadores normais, queremos nos aposentar com 35 anos, esse rato mor continua na vida pública há 55 anos. Sabe por quê, Bruno? A gente tem a mesma idade, não precisa revelar porque a gente é novinho, né? Mas a minha geração e a geração do Bruno
foi doutrinada para não discutir política, religião e futebol. Eles nos enganaram. E como o PT começou a enganar em 2010, dizendo para as pessoas, porque isso aí foi mando do PT, dizendo para as pessoas não irem votar, que conseguia anular a eleição. E tudo é mentira, porque se tiver um voto, não anula a eleição. Uma pessoa só, de 200 milhões. Então é mentira. Estão enganando. Bom, o assunto está fluindo. Nós vamos ter que marcar um outro dia com a Denise Abreu. Espero que a sua agenda esteja liberada, porque nós precisamos falar de outros assuntos muito interessantes que interessam para nós que estamos aqui batalhando para que a nossa Constituição brasileira continue firme e forte, porque ela tem os direitos e deveres necessários para o nosso país e para todo cidadão brasileiro. Não precisa ser mudada como o PT quer fazer, não precisa manchar a nossa Constituição de vermelho, não precisa. Diga-se de passagem, a Constituição, o PT não reconheceu a mesma. E é que ele quer mudar, e ele quer botar vermelho nela. Tá? E aí a gente volta numa segunda oportunidade, porque temos que falar ainda dos financiamentos de Cuba, que é uma palhaçada. Aí nós vamos abordar o Foro de São Paulo e os planos de uma nova terceira guerra mundial. Isso não é teoria da conspiração. O superporto no Uruguai e o porto de Mariel com a entrada da Rússia na América Central e no extremo sul da América Latina, para poder começar a construir as bases militares intrínsecas no plano de transformar a América Latina numa URSAL, que seria a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Procure pesquisar o que é o Foro de São Paulo. E escreva aí, guarde esse nome que a gente vai falar mais. Lembra daquele Marco Aurélio Garcia, que estava lá, qual que é como ele fez? Fazendo e o outro fez assim, né? Assessor. E morrendo 200 pessoas. Que é o assessor especial de assuntos internacionais da presidente da República, governo Lula e Dilma. Ele foi o fundador do Foro de São Paulo. Então, gente, temos muito para falar. Denise, muito obrigado pela sua presença, nos receber, é uma honra. Quem puder, eu sempre falei no Revoltados Online, nós apoiamos pessoas, e nunca quadrilhas, né, partidos, que chamam de partidos, pessoas. Como o Coronel Telhada, que é meu amigo, que eu apoio, é do PSDB. É excelente o Telhada. Tem outras pessoas também que eu apoio, que são de outros partidos, são meus amigos, tem várias pessoas. E você está entrando agora nesse hall que eu gostei de você, gostei da sua sinceridade, de como você realmente fala com propriedade o assunto. Não precisa enrolar, porque você falou, se tivesse com dinheiro, estaria lá na campanha presidencial, então não fez caixa 2, que é uma prática do PT, então não tem jeito. Muito obrigado. E, Brunão, vamos ter que compromisso com o pessoal aqui, mais uma vez aí, ou duas, porque a gente precisa falar muita coisa. Pelo Brasil. Obrigada a você, Marcelo. Obrigada a você, Bruno. Obrigada a vocês todos que me escutaram. E eu quero aqui fazer uma revelação, que também é uma novidade, que nenhum de vocês conhece. Por conta dessa história inteira, que no dia das convenções houve uma fraude e acabaram que, ao invés de homologarem o meu nome como candidata, fecharam um acordo PEN-PSDB na coligação Muda Brasil, eu ingressei no TSE pedindo, então, que a convenção fosse anulada e desfeita a coligação do PEN com o Muda Brasil. Ocorre que eu sou uma política responsável e com responsabilidade o que me preocupa é o destino do meu país. Sendo ou não candidata à presidência da República, esta luta do bem contra o mal que me moverá estando eu onde estiver e na condição em que me encontrar. E exatamente por este motivo, eu pedi para que o meu advogado protocolasse no TSE a desistência desta ação para desfazer a coligação entre o PEN e a coligação Muda Brasil. Porque nós vamos ter agora que nos unir para levarmos ao segundo turno das eleições alguém que, ao menos, não seja tão declaradamente comunista como é Dilma Rousseff e Marina Silva. E eu não quero a responsabilidade, porque eu sei que os meus inimigos o farão, de que
Aécio Neves não teria chegado ao segundo turno das eleições em decorrência desta ação. É evidente que, tendo ou não divergências com o PSDB, tendo ou não divergências, e aí, mais uma vez, eu vou salvaguardar a imagem do Aécio. Eu não estou falando dele, nunca disse dele. Mas, tendo ou não divergências com o PSDB de São Paulo, que errou, equivocou-se na decisão tomada, eu liguei para o senador Álvaro Dias, que é meu amigo, que eu respeito profundamente. Eu também apoio pessoas e não partidos. Álvaro Dias é um homem sério. Que é candidato a Seria senador. o meu candidato à presidência. Se eu fosse do PSDB, escolhesse Para ele. mim também, mesmo candidato. Eu acredito que eu acho que ele iria ter o mesmo carisma e a quantidade de votos que o Bolsonaro. Foi a voz da oposição que tivemos nesse país. Então eu liguei para o Álvaro Dias, que é vice-presidente do PSDB. Tive uma excelente conversa com ele, ele não me pediu nada, eu tomei a decisão de ligar para ele e ponderei com ele que o meu maior objetivo é a retirada do PT do poder e a não entrada de Marina Silva no poder também. Agora, Denise, em decorrência deste diálogo, eu e Álvaro Dias chegamos à conclusão de que, com divergências ou não, então eu deveria retirar esta ação do TSE de forma que a campanha do Aécio pudesse fluir de melhor maneira, uma vez que ele não foi homologado até agora pelo TSE como candidato. É isso que eu estou vendo agora aqui. Então, para facilitação de tudo isso, eu retirei a ação em que pese reafirmar que houve fraude naquela convenção. De qualquer maneira, nós temos sim que nos unirmos todos pela retirada da esquerda do poder e impedirmos a entrada da nova esquerda no poder. O assunto que nós temos, só para isso deixar bem claro, estou vendo aqui agora, de todos os candidatos à presidência da República, só tem um que ainda está definido. Se chama Aécio Neves, por conta então dessa ação que você está nos passando, que retirou. Exatamente. E vai ficar definido. Então, gente, aproveita aí, enquanto o vídeo está aí, pode olhar, tá a prova, vou printar isso aqui. É importante saber, olha, a união, juntos somos mais fortes, esse é o nosso slogan do Revoltados, a união pode mudar a situação do nosso país, tá? Mas desde que, vou lhe ser sincero, Aécio Neves, agora, como formador de opinião, tem uma comunidade com mais de 112 mil pessoas, um blog com mais de 2,5 milhões de pessoas, eu vou lhe ser sincero, meu amigo. Se você continuar com esse seu vício aí, olha, você esquece. Porque de comunista para comunista, sei lá, não sei se eu prefiro quem não usa saia e tem culhões. Você entendeu? Agora eu só queria entender uma coisa. Como é que pode uma candidata, atual presidenta, entendeu? Quer dizer, presidenta, ser vaiada em todos os lugares que chega? Pô, até em velório a mulher está sendo vaiada, entendeu? Se ela for chamada para inaugurar um time de várzea aí, ela vai ser vaiada também, entendeu? Aparece em primeiro lugar nas pesquisas. Mas você, estamos pagando, com o nosso dinheiro. Eles estão pagando o quê? Essas quadrilhas também que se dizem empresas de pesquisas, que é tudo quadrilha. Peraí, a gente tem aqui a comunicação, não adianta vincular com a tecnologia. Eles disseram que a Dilma seria eleita no primeiro turno nas eleições passadas. Ela quase não foi eleita. Ó, é por isso que eu digo para vocês, senão a gente a Denise deve ter horário, com certeza, nós já passamos do nosso limite. Nós vamos voltar com a Denise Abreu, se possível nós também vamos conversar com o Jair Bolsonaro, se ele puder nos receber, eu acho ótimo, juntar as forças, Denise Abreu, Jair Bolsonaro, porque o nosso negócio, eu ouvi uma vez uma coisa que eu achei engraçada, é tete a tete, mano a mano, você entendeu? E sem ficar com perguntinha não, porque eu não gosto disso, eu gosto de chegar aqui, olhei, bati, quero perguntar, e a pessoa também, que ela falou, ela é articulada para responder. Eu sou articulado para perguntar, então não fico combinando nada. Tanto que nossos vídeos são caseiros, senão eu estaria lá na Rede Globo tentando ser ator. Lê teleprompter também, né? Lê no teleprompter. Gente, estamos juntos somos mais fortes, vamos conseguir, tenho certeza absoluta. Desde que as pessoas que se dizem que
que querem mudar o Brasil, ou que não vão desistir do Brasil, porque nós não vamos desistir. Dia 28 tem protesto nas ruas aí, né? Dia 28 tem protesto, dia 7 vai ter, a gente vai começar a voltar para as ruas. Volto, já que você citou do protesto, aqueles black bosta lá que falaram que é guerra contra o revoltados online, primeira publicação dos caras, isso aí é tudo a mando do PT. E eu e o Bruno estavam na comissão de frente disso aí, de todos os protestos. Então a gente tem muito para falar, muito para contar e provar. Porque nós estávamos lá nas ruas, lá, batendo cabeça, né? Enquanto estava chovendo, o nego estava no sofá bonitinho, a gente estava lá. Quase, era 3 dias por semana, né? Na Paulista, fazendo as coisas. O Bruno, no começo, estava lá em Belém do Pará, batendo em Jade Barbalho, é outro que a gente vai falar um dia. Você entendeu? E aqui a gente produziu documentários. Tá no YouTube também, é só procurar Jade, o reflexo de um país corrompido. E vamos, se a Denise topar, a gente vai lá falar com o Jair, porque é bom falar com o Jair Bolsonaro, porque, lembrando, eu não sou filiado a partido nenhum, não ganho de ninguém, só tomo porrada, então eu quero bater também. Um abraço e fiquem com Deus. É isso aí, tchau. Tchau. Obrigada.